Semana da Lua Nova em Câncer. Estou gravando esse vídeo no dia 12 de julho para falar um pouco sobre essa Lua Nova em Câncer, que é uma lua um pouco diferente, né? É uma lua que ela representa novos inícios, né? Novos começos, mas ela acontece em conjunção com Mercúrio retrógrado, né? Então, na verdade, ela vai lembrar muito mais o processo que a gente está passando, né? Um processo onde a gente tinha uma energia muito forte canceriana, né? Que nos remetia a necessidade de proteção, né? Física e emocional. Lembrar que o caranguejo, né? Ele muitas vezes ele foge, né? Ele foge de lado, né? Ele foge meio que tentando disfarçar que está fugindo, né? Então é uma necessidade de proteção, né? Lembrar que normalmente o caranguejo, né, pega uma concha, né, e usa como casa. Então tudo isso está relacionado a essa necessidade que a gente tem, né, e que estava muito forte, né, nos meses que se passaram, pela presença de Júpiter, né, no signo de Câncer, né, e aí no finalzinho a passagem de Vênus pelo signo de Câncer. E agora estamos mudando, né? Estamos saindo dessa situação, né, de necessidade de acolhimento, né, para uma situação onde a gente precisa se apresentar para o mundo, né? A gente precisa se colocar, né, e enfrentar o palco, né? O palco, né, a arte, a representação também simbolizadas aí pelo signo de Leão. Por que eu digo que é uma culminação desse processo, né? Porque ela acontece, né? Essa lua nova em Câncer acontece em conjunção com Mercúrio retrógrado, né? Enquanto o Sol e Lua estão ali no grau 21, 22, né? O Mercúrio retrógrado nesse dia, né? Que é dia 14, terça-feira, né? O horário aproximadamente ali 6, 7 horas. Nesse dia, Mercúrio está no grau 19. Então, representa essa revisão, né? Essa revisão que acontece num signo também de água, que está ligado com as nossas emoções, né? Então, essa necessidade de proteção, ela está intimamente ligado com as emoções, né? O quanto a gente se sente emocionalmente preparado para a vida, né? Uma outra analogia que eu sempre faço aqui é que Câncer representa a criança recém-nascida, né? Que precisa da proteção dos pais. E Leão representa a criança que começa, né, a entender, né, que é um indivíduo e que tem a capacidade de criar, né? Então, estamos vivendo esse processo, né? Passando da necessidade de proteção para, né, essa apresentação para o mundo, né, que é representada também pelo signo de Leão, e passando, né, dessa necessidade de proteção, né, que geralmente a gente reconhece pelos pais, né, ou pelo pai maior, né, a gente vai dizer que Deus nos protege, Deus nos acolhe, né? Nós vamos ser protegidos, né, pela divindade. Então, tudo isso representado por Câncer, né? E agora estamos mudando aí para um viés mais leonino, né? Onde esse Deus, ele não está só fora, né? Mas ele também está dentro, né? E quando a gente se enxerga como alguém criativo, quando a gente entende, né, aquela igualdade, né, Deus fez o homem à sua semelhança, a gente começa, né, a ser um indivíduo, né, que produz, né, que cria, né. Estamos, como eu disse, estamos nesse processo, né, e essa lua
né, essa lua nova em conjunção com Mercúrio retrógrado, ela não faz muitos aspectos, faz apenas uma quadratura com Saturno em Áries, né, o que também nos lembra que todo esse processo acontecendo em signos cardinais, né, também nos impele, né, a tomar iniciativas, né, que nos coloquem, né, em movimento. É muito interessante todo esse processo acontecendo, né, e é muito mais interessante quando a gente vive isso de uma forma consciente, quando a gente consegue observar, né, essas coisas acontecendo e como elas nos modificam, né, o que elas influenciam na nossa vida. E é muito interessante também observar, por exemplo, né, que essa semana, né, acontece aí o evento cinematográfico do ano, para mim, né, na minha concepção, que é a estreia da Odisseia, né, que vai representar exatamente a história de um herói, né, o mais inteligente dos heróis, né, ali da Ilíada, né, que é o texto original, né, que conta a história da queda da cidade de Troia, né, da guerra de Troia, e a consequência da Ilíada, né, também tem a derivação na Odisseia, que é a história de Odisseu, né, para os gregos e Ulisses para os romanos, né, que foi o herói mais inteligente, né, o mais estrategista, que deu, né, praticamente a vitória ali aos gregos. E nessa Odisseia, né, é contada a tentativa de Ulisses, ou Odisseu, voltar para sua casa, né? Então, é muito interessante observar que aqui a gente está falando de uma de um herói que tenta voltar para casa, né? Que vai representar exatamente essa proteção, esse acolhimento familiar, né? Mas vai encontrar N desafios, né? Vai encontrar muitos perigos, a disputa, né, com Deus, né? Porque tudo isso acontece porque ele desafia, né, Poseidon, né, ele acaba ferindo um filho de Poseidon e por causa disso Poseidon, né, que é o deus do mar, Netuno, cria vários empecilhos para ele chegar em casa. Tudo isso está relacionado com isso que eu falei para vocês, né? A gente colocar a divindade como, né, apenas como graça, né, apenas como aquele que protege, e realmente tinha ali, né, tem na história, né, uma deusa que protege, né, Ulisses, Odisseu. Então todos esses elementos estão nessa história, e todos esses elementos vão ser trazidos aí à tona, né? Então, embora mesmo que você não veja esse vídeo onde eu estou colocando, né, astrologicamente o momento, né? Talvez se você ver o vídeo, se você ver o filme, você vai acabar vivenciando esses elementos, né? Por isso que eu digo, né, as coisas parecem, né, acontecer por acaso, mas elas, né, têm uma ordem maior. E na verdade, né, eu sei que fica difícil, por exemplo, as mulheres se identificar com a história de Odisseu, porque, né, a história tem um viés bem masculino, né? Mas na verdade a história de Odisseu é a história de todo ser humano, né? Porque o que tá sendo tratado nessa história é né, o que acontece quando você é tirado do seu lugar, né? E o que a vida faz, né, com você, né? E o que você deixa a vida mudar, né, dentro do que você é, né? Então é isso que, né, no final está sendo tratado nessa história, né? E eu fiquei muito contente que os primeiros comentários aí dos críticos aí mostram exatamente, né, que assim,
meu ídolo no cinema, né, o Christopher Nolan, levou a história exatamente por esse viés, né? Porque ele vai questionar, né, o que a vida fez, né, e o que acrescentou, né, e o que tirou de Odisseu. Então, acho bastante interessante aí que vocês fiquem atentos, se vocês puderem ver o vídeo, né, o filme, vai ser, e com todos esses elementos que eu trouxe aqui para vocês, acho que vai ser mais, vai acabar acrescentando mais ao conteúdo, né. E voltando para a astrologia, uma coisa que vai acontecer também, né, nesse final de segunda quinzena de julho, é que, como a Vênus está hoje em Virgem, né, a Vênus está num signo regido por Mercúrio, né, e a gente tem dois planetas em Gêmeos, né, que é Marte e Urano, né, até comentei aqui que é uma combinação até explosiva, né, essa combinação de Marte com Urano, e ela está acontecendo em Gêmeos, né, que é outro signo regido por Mercúrio. Hoje, como eu falei no vídeo, Mercúrio está retrógrado, né? Então a gente tem e outro viés também. Gêmeos e Virgens são signos mutáveis, né? São signos que gostam da mudança, né? Então, que gostam, né? Eles não têm uma atitude de perseverança, né? E nem não tem a perseverança dos signos fixos e nem a iniciativa dos signos cardinais. Eles vivem a mudança, né? Virgem, pelo lado da busca por um processo, um método mais eficaz, e Gêmeos, né, pela versatilidade de conviver com as diferenças, né? O que acontece, né? Primeiro, a gente tem uma espécie de tensão entre Gêmeos e Virgem por essa questão, né, dos signos mutáveis. A gente tem uma segunda fonte de tensão, né, entre a Vênus, né, porque é uma quadratura, né? A Vênus faz quadratura com Urano nesse começo, né, dessa semana, depois faz quadratura com Marte. O contato entre Vênus e Marte, né, é o contato entre o masculino e o feminino. Existe uma tendência, né, a isso, existe uma tendência, né, a haver uma complementação, né, entre o masculino e o feminino. Mas na quadratura, né, meio que eles vão em direções opostas, né? Então, enquanto Marte em Gêmeos vai viver essa pluralidade de assuntos, né? A Vênus em Virgem vai cuidar de organizar, né, os detalhes, né, e as formas, né, de cuidar das coisas. Então, nesse momento a gente tem uma certa desconexão entre o masculino e o feminino pela quadratura Vênus e Marte. A gente, de Vênus e Urano também, né? E todos esses planetas estão sobre, né, o domínio aí de Mercúrio, porque estão em signos regidos por Mercúrio. Mercúrio está retrógrado, né? Então, até dia 23, né, que é o dia que Mercúrio sai da retrogradação, a gente tem um pouco mais dessa desconexão. Ali no dia 23, o Sol entra em Leão, a Mercúrio sai da retrogradação, mas ainda tem um bom período dentro do signo de Câncer, ou seja, ainda tem um bom período onde as emoções estão misturadas, né, com a razão. Então, o aviso que eu deixo hoje aqui assim,
é muito importante, né, que a gente entenda que essa Vênus que chega em Virgem é uma Vênus que passou pelo signo de Leão, então ganhou muito em autoestima. Quando a Vênus entra em Virgem, ela vai tentar produzir algo, né, material com essa autoestima, né, com essa confiança, né, mas vai ficar muito ao domínio da crítica, né, do signo de Virgem. E da dúvida também, né, da dúvida se tá ok, se isso tá realmente belo, se isso tá realmente agradável, né, porque assim, o dom de Virgem é buscar uma melhoria, buscar, né, um aprimoramento das coisas. Então, não foque na dúvida, não foque na desconfiança, né? Aproveite aí que Júpiter está em Leão e continue no nível de autoestima elevado, né? E quando a gente pensa lá no Marte em Gêmeos, essa polarização das coisas, né? Ah, eu sou A, eu sou B, eu sou Palmeiras, eu sou Corinthians, eu sou direita, eu sou esquerda, né? Então essa guerrinha, essa briga fica mais, né, acirrada. E nessa questão do acirramento dessa disputa, pense que o campo, né, o campo onde está sendo jogada essa disputa é o campo da fala, né, é o signo de Gêmeos, é o campo da comunicação, né, e a crítica, né, ela é muito utilizada, né, nesse campo, né, de comunicação. Então é um momento que isso não está muito assim visível, né, mas é um momento onde a gente pode deixar de produzir essa riqueza, essa beleza, essa estética, essa né, tornar material essa vontade que nasceu em Leão, com a Vênus em Virgem, a gente pode ficar desconectado disso ou perder força com isso pela crítica, pela palavra, né, por essa disputa, né, causada ali pelo Marte em Gêmeos. Então, foque no que você está produzindo, foque no que você está apresentando, né, no valor que você está gerando. Esqueça a crítica, esqueça, né, os comentários, esqueça, né, aqueles que vão tentar te diminuir pela palavra, né. Foque no que você está fazendo, né, foque no que você está produzindo, no que você está criando. Porque esse momento um potencial muito grande. A gente tem Júpiter em Leão, né, fortalecendo a confiança, e a gente tem a Vênus em Virgem, exatamente tornando material, tornando físico, né, fazendo algo com essa autoconfiança, né, fazendo algo com essa autoestima, né. Então, não deixe que essa desconexão atrapalhe, né. Se a gente fosse pensar que também esse Marte, esse Urano em Gêmeos também nos capacita, né, a nos comunicar muito melhor, a falar, né, a vender nosso peixe muito melhor, a gente vai levar por um lado, ou por uma tendência muito mais positiva, né. Eu falo dessa forma porque eu não tenho costume de criticar, eu vejo muita coisa, assisto muito conteúdo, eu estudo N, né, linhas de pensamento, mas eu não tiro o valor de todo mundo, né, eu escuto e tento absorver aquilo que serve para mim. Então, para mim é fácil de dizer isso, mas eu sei que tem muita gente que muitas vezes vai se sentir, talvez, até na obrigação de fazer um comentário, né? Então, se for fazer um comentário, faça um comentário positivo, né? Se for criticar, né, não leve pelo viés
da disputa, né, que isso você não está acrescentando nada para o outro, né. A crítica só serve, a crítica é uma das maiores ferramentas, né, de evolução do ser humano, mas ela só serve, né, primeiro, se ela for solicitada, né, e segundo, se ela for positiva, né, se ela for construtiva, né. Então é interessante que vocês, esse é o meu grande aviso aí para as próximas semanas, né, um pouco dessa desconexão entre o masculino e o feminino, né, e não perder esse momento positivo que é a Vênus passando por Virgem, tentando tornar físico, tornar material aquilo que ela experienciou, né, que ela quis, que ela sentiu vontade de fazer quando ela estava passando em Leão, né? Então, acho que esse é o meu maior aviso. O processo, né, esse processo que eu comentei sobre tornar essa criança, né, essa criança que precisa ser protegida em uma criança, né, criativa, produtiva, que é esse processo da nossa tendência de câncer passar para leão, ele está acontecendo e a gente vai passar por isso consciente ou inconsciente, a gente vai passar por isso. Muita gente que vai ver o filme, por exemplo, vai trazer esses assuntos para a consciência sem nem saber de astrologia, né? Então, acho que é isso, né? Já está seguindo o meu limite aqui no vídeo. Só, se você chegou até aqui nesse vídeo, né, peço para você dar um like. Se você vê pelo YouTube, se puder hypar, agradeço muito, né? TikTok, né, Instagram. Infelizmente o Instagram não compartilha o meu vídeo com público novo, né? Se o meu vídeo tiver mais do que 3 minutos, então estou sendo obrigado a colocar 3 minutos de vídeo. Mas se você puder vir para o YouTube ou vir para o TikTok assistir o vídeo inteiro, agradeço muito. Quero deixar um abraço, uma boa semana e tchau.